Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 16 de abril de 2022. Páscoa, as razões políticas por trás da condenação de Jesus à cruz. Edson Veiga de Bled, Eslovênia, escreveu para BBC News Brasil dia 14/04 que a condenação à morte na Roma Antiga, em regra, era também uma condenação ao esquecimento, algo desafiado firmemente pela memória de Jesus Cristo, quase 2000 anos após sua execução. Entre os romanos, havia 3 mortes semelhantes para os sentenciados à pena capital. O indivíduo podia ser queimado, amarrado a um poste, o indivíduo podia ser colocado em uma arena para lutar contra animais selvagens até a morte, o indivíduo podia ser crucificado, como ocorreu com Jesus, explica o historiador André Leonardo Chevitarese, autor de Jesus de Nazaré, uma outra história e professor do programa de pós-graduação em História Comparada do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Por que essas mortes são parecidas? Porque não deixam memória sobre o corpo. Em todas, o corpo não existe. Ou é queimado, ou é devorado pelas feras, ou é comido por aves de rapina e animais selvagens, prossegue o historiador. São 3 mortes brutais que significam apagar a memória de alguém, fazer com que não haja no entorno um sepultamento que preserve a memória de alguém. Chevitarese vai além, não existiam também processos jurídicos documentando essas condenações. Se não existiria memória, conclui. Jesus nunca foi julgado, nunca, diz o pesquisador. Mesmo que não tenha havido um julgamento de fato, são sabidas as causas mundanas que levaram à morte do ser humano Jesus. E as razões foram políticas. Sim, Jesus foi um preso político, sentenciado à morte por, na visão das autoridades, atentar contra a ordem estabelecida pelo poder romano. Uma figura como Jesus era um barril de pólvora em uma região dominada pelos romanos, diz Chevitarese. A revolta estava para acontecer. E antes disso, as autoridades romanas, em conluio com alguns setores da elite judaica, alinhados com os romanos, identificavam essas lideranças populares e as retiravam do convívio, colocando-as à morte. Basicamente, ele foi acusado de ser um impostor. Essa acusação veio dos líderes religiosos dos judeus que viviam ali nessa época, que o apresentavam como um inimigo de César, como alguém que se apresentava como rei, argumenta o vaticanista Felipe Domingues, vice-diretor do Law Center de Roma. Assim, fizeram uma acusação política, para que ele fosse condenado pelo Império Romano, que ali governava fazendo parcerias com líderes locais. Na questão 625 em O Livro dos Espíritos, a pergunta de Allan Kardec, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo, os espíritos responderam simplesmente, vede Jesus. Jesus é o irmão mais velho que veio ensinar a finalidade da vida na Terra, que é o aperfeiçoamento do espírito e como aproveitar as experiências terrenas para que esse determinismo divino aconteça. Jesus recebeu de Deus a incumbência de guiar a humanidade na sua evolução e ele continua apontando o caminho, dirigindo até que ela, a humanidade, se aperfeiçoe, conforme esclarece o Espírito em Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro A Caminho da Luz. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu, nas proximidades da Terra, para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos.
A primeira, verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem, no tempo e no espaço, as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição, do planeta, e a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Todos os evangelistas narram as aparições de Jesus, após sua morte, com circunstanciados pormenores que não permitem se duvide da realidade do fato. Elas, aliás, se explicam perfeitamente pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito e nada de anômalo apresentam em face dos fenômenos do mesmo gênero, cuja história, antiga e contemporânea, oferece numerosos exemplos, sem lhes faltar sequer a tangibilidade. Se notarmos as circunstâncias em que se deram as suas diversas aparições, nele reconheceremos, em tais ocasiões, todos os caracteres de um ser fluídico. Suas aparições também conformam suas palavras: meu reino não é deste mundo, como esclarece Allan Kardec no Livro dos Espíritos, questão 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal, na ordem das coisas? O mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. Encerramos com as palavras de Leon Denis em Cristianismo e Espiritismo, que afirma: Jesus, essa alma poderosa, que em nenhum túmulo poderia ser aprisionada, aparece aos que na terra havia deixado tristes, desanimados e abatidos. Vem dizer-lhes que a morte nada é. Com a sua presença lhes restitui a energia, a força moral necessária para cumprirem a missão que lhes fora confiada. As aparições do Cristo são conhecidas e tiveram numerosos testemunhos. Apresentam flagrantes analogias com as que em nossos dias são observadas em diversos graus, desde a forma etérea, sem consistência, com que aparece a Maria Madalena e que não suportaria o mínimo contato, até a completa materialização, tal como a pôde verificar Tomé, que tocou com a própria mão as chagas do Cristo. Esta foi a crônica do amanhecer de 16 de abril de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.